Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus para todos. Vamos falar um pouco sobre Malaquias, o último dos profetas menores aqui, né? Malaquias. E no tocante nós vamos ver que no tempo de Malaquias, né, os judeus eles já tinham voltado da Babilônia e por volta de 100 anos, né? Eles estavam curados das idolatrias, mas quanto à casa de Deus, né, eles estavam negligentes, né, no tocante das funções, os sacrifícios, eles não estavam mais tendo qualidade, né, estava inferiores aos de antes, né? As qualidades divinas das coisas de Deus, né, eles estavam a desejar. Nós vemos, né, que as atividades, né, divinas do templo e concernente a Deus, né, eles não estavam cumprindo, como negligenciando o dízimo, não dava mais o dízimo, né? Eles tinham voltado às práticas antigas, né, de misturarem com os povos idólatras no tocante, né, aos casamentos. Povo de Deus procurando mulheres que não era da sua mesma índole, que não serviam o mesmo Deus que eles, né, como nós vemos lá em Esdras no capítulo 9. Eles voltaram à idolatria, ou seja, eles não voltaram à prática da idolatria, né, mas havia surgido um espírito mundano entre o povo, entre eles. Então, só para a gente ver um pouquinho acerca, né, da abertura da introdução aí, cenário aí acerca de Malaquias, né? Então, nós vamos adiantando aqui, né, para a gente falar sobre esse grande profeta de Deus, como se diz, né? Trocadilho aqui. Esse grande, pequeno profeta de Deus. Grande porque um homem de Deus profetizou a vontade de Deus para o povo. Pequeno, né, no sentido de profeta menor, né? E nós vamos vendo aqui que Malaquias, para falar dele, nós precisamos falar sobre o cenário e o que aconteceu com o profeta Ageu, com o profeta Zacarias. Eles profetizam depois que o povo saiu do exílio, e Zacarias também a mesma coisa, né? Então, para falar sobre ele, nós vamos falar de Neemias também, né? E lá em Neemias nós observamos lá, nós lemos, né, a última página da história do Antigo Testamento, no livro do profeta Malaquias, que é contemporâneo de Neemias. Nós lemos também a última página, né, do Antigo Testamento que fala sobre isso. Então Malaquias é o último dos profetas, né? Os profetas menores aí e dos profetas também. Testifica, né, como fazem os seus predecessores. O triste fato, né? O triste fato
que fala que Israel falhou, ele apresenta um quadro de um povo, né, exteriormente religioso, né? Ou seja, exteriormente religioso, mas inteiramente indiferente e falso. Um povo, né, para o qual o serviço do Senhor ou de Jeová se tornou um formalismo, né? Se tornou um formalismo vazio, sem sentido, desempenhando ou desempenhado, né, por um sacerdócio corrompido que não respeitava mais as coisas de Deus, nem o povo. E sob na autoria, né, do ministério de Ageu e Zacarias, o povo judeu estava disposto a reconhecer as suas faltas e também corrigi-las, né? Mas agora, mediante o ofício de Malaquias, né? Eles estão endurecidos e negam insolenemente as acusações de Jeová. Tudo aquilo que Jeová falava, né? Eles não aceitavam, eles negavam. Malaquias capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 17, capítulo 3, versículo 7. Pior ainda, né? Muitos professam ceticismo quanto à existência de um Deus de juízo, e outros, né, perguntam se valerá apenas servir a Deus, servir o Senhor, né? Tá lá no capítulo 2, versículo 17, capítulo 3, versículo 14 e 15. Então, dentro disso, né, qual raio de luz nesta cena escura brilha a promessa da vinda do Messias, né? Como que fica a promessa da vinda do Messias? Um povo em treva, em desobediência, não acredita na vinda do Salvador, do Messias, que chegará para libertar o resto, né, dos fiéis e julgar a nação. Esse livro termina com uma profecia da vinda de Elias, né, o precursor do Messias. E depois ele encerra com a cortina sobre a revelação do Antigo Testamento, né? Por não mais se levantar até 400 anos mais tarde, quando o anjo do Senhor anunciou a vinda daquele que irá adiante dele e que virá com o espírito e a virtude de Elias. Lucas capítulo 1, versículo 17. Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos dar sequência dentro de poucos minutos. Não saia daí. Deus abençoe.